todos, bem-vindos a mais um vídeo do podcast Referências. Não se esqueça de pôr like e subscrever o canal caso esteja no YouTube e de seguir a página caso esteja no Spotify. Vê se acompanha o podcast que vai estar cada vez mais regular e vai haver cada vez mais episódios interessantes. Este episódio especificamente é sobre uma série muito conhecida que fez um grande furor quando saiu e quando deu. Fez um completo furor mesmo, marcou uma geração inteira e agora está rumo a uma quarta temporada que ainda não saiu. Ainda estão em gravações, segundo se sabe. Estou a falar sem mais nem menos de Soy Luna. Fiquem aí para ouvirem sobre Soy Luna. Neste episódio, a metodologia que irei usar neste episódio, a metodologia que termo caro estou a utilizar, mas a metodologia que irei utilizar neste episódio será falar sobre cada temporada. O que é que achei de cada temporada e um pouco da história de cada temporada. Embora não seja preciso contar muito da história, pois todos nós conhecemos Soy Luna. Eu lembro que quando a série saiu, quando estava na ribalta a série, eu lembro-me que as pessoas estavam completamente obcecadas pela série. Havia até quem começasse a patinar por causa da série, havia quem comprasse patins. Até eu queria ter comprado uns patins, mas não surgiu a oportunidade. Havia quem começou a aderir àquela moda de ter uma data de pulseiras. Toda a gente idolatrava os atores da série, queriam saber da vida pessoal dos atores. As pessoas estavam completamente fascinadas pela série. Foi uma série que realmente fez bastante furor. A Violeta fez muito furor, mas a Soy Luna não ficou atrás. Foi uma das séries que mais marcou a minha geração, sem dúvida. Eu lembro-me ainda quando saiu, tudo a querer imitar as pulseiras da Luna, tudo a querer imitar os looks da Luna, que diga-se de passagem que se vestia muito, mas muito bem. Todas as pessoas a quererem aprender a patinar. Depois uma pessoa, eu lembro-me que eu assim regressava das aulas e tudo mais, a primeira coisa que eu fazia era chegar a casa e pôr-me em frente à televisão para ver a série. Eu adorava, porque tinha assim uma vibe mesmo incrível, estar todos os dias a ver a série, a acompanhar ali a Luna e o Mateu. Depois uma pessoa queria assim um romance igual ao da Luna e do Mateu, porque pronto, era fantástico, uma pessoa achava aquele relacionamento fantástico. Uma pessoa na altura não compreendia muito bem a Amber, mas hoje em dia já se compreende melhor a Amber e em certas coisas, algumas coisas, em outras coisas não dá para compreender mesmo, mas algumas coisas já se compreende assim um bocadinho. Depois uma pessoa queria aprender a cantar, queria ter um sítio como o Jamie Roller, queria... sei lá, foi um furor a sério. Era uma vibe que só quem viveu essa época, e a maioria de vocês deve ter vivido essa época, só quem viveu essa época é que sabe concretamente a vibe que era ver todos os dias Soy Luna e acompanhar a série e acompanhar o furor todo causado pela série. A primeira temporada da série, aliás, acho importante referir antes de ir à primeira temporada, que a série passa-se não só na Argentina, como também no México. Aliás, começa até pelo México, porque quando a série começa, a Luna está a viver com os pais lá no México, ao lado de Simón, no sentido que eram muito amigos lá no México, né? Eram melhores amigos. A amizade é essa que depois continua ao longo da série. Mas lá no México eles eram mesmo muito chegados e ela, pronto, tinha a sua vida lá no México, os pais dela tinham a vida deles lá no México. Depois é que a madrinha da Amber é que convidou os pais dela, a mãe dela principalmente, para ser cozinheira dela, e aí é que está tudo uma reviravolta logo na primeira temporada. Então, começando pela primeira temporada, a Luna então, contra a vontade dela, por assim dizer, que ela não está muito afim de ir, de largar o México, porque ela adora o México, adora a vida que leva no México, junto com os seus amigos, inclusive com o Simón, mas contra a vontade dela, porque pronto, percebe que é importante para os pais e tudo mais, até porque se os pais não forem podem ficar sem emprego, e segundo o que me lembro, sim, foi isso, eles podiam ficar sem emprego, e a proposta da madrinha da Amber era um tanto irrecusável. Por isso, a Luna acaba por ir com os pais. Pronto, os pais acabam por ir com ela, melhor dizendo, para a Argentina, ou seja, do México para a Argentina. E depois lá na Argentina, ela conhece algumas pessoas que travam a amizade, como por exemplo a Nina. A Nina é aquele tipo de rapariga que é um pouco excluída, um pouco assim, antissocial e um bocadinho coçada ali pelas populares, que neste caso era a Amber, que andava sempre com a Jasmine e com a
Delfina atrás. Nesta altura a Jasmine e a Delfina ainda não são muito boas, depois elas melhoram ao longo das temporadas, elas depois ficam personagens mais humanas, mais afáveis, mas nesta altura não são muito boas, e a própria Amber ainda muito menos. E a Luna trava a amizade ali com a Nina e pronto, surge ali uma amizade, né? Mas com a Amber, pelo contrário, não surge amizade nenhuma, até porque no México já se tinham conhecido, e há até uma cena da piscina, que é nessa cena que até o Mateus se apaixona ali um bocado pela Luna, e a Luna, mesmo involuntariamente, se apaixona ali um bocado pelo Mateus, porque ela cai à piscina por causa da Amber, que fica ofendida de ela ter derramado, já não lembro porque que era aquele, se era um sumo, se era um batido, já não me lembro bem, só sei que a Luna derramou alguma coisa sem querer ali na Amber, e a Amber vai e derruba para a piscina, porque a Amber é aquele tipo de miúda assim um bocado mais mimada e tudo mais, né? Mas a Luna, então depois, pronto, depois quando percebe que vai ficar na mesma casa que a Amber, pronto, isso não, a situação não é do agrado nem de uma nem de outra, mas pronto, lá têm de se suportar, por assim dizer. Mas nesta primeira temporada, acho que o mais bonito é, sem dúvida, a Luna aprender a patinar. Quer dizer, patinar ela já sabia patinar, por assim dizer, mas aprender a patinar em pista, que ela não sabia patinar, mas não era em pista. Depois o Simão larga tudo no México para ir ter com a Luna. Acho que isso é uma grande prova de amor. Eu sei que eles não ficaram juntos, estão ali na amizade. A Luna está destinada a ficar com o Mateu e o Simão está destinado a ficar com a Amber. Isto não na primeira temporada, né? Mas acho que foi uma grande prova de amor ele ter largado tudo o que tinha lá no México para ir ter com a Luna, sem pensar duas vezes. Ele largou tudo e foi ter com a Luna. Eu acho que mostra o quanto ele gostava da Luna. Fiquei um bocado triste de não terem ficado juntos, embora eu, shippasse mesmo era a Luna e o Mateu, porque, pronto, era aquele casal enemies to lovers, que é, primeiro são inimigos, depois são lovers, e fica muito romântico mesmo. Mas a Luna e o Simão dava aquela vibe mais de Friends to Lovers, também shippo muito Friends to Lovers, mas aqui neste caso o Friends to Lovers não deu muito certo, principalmente a parte da Luna, que não ficaram juntos. Apesar de eu lembro que houve uma das temporadas, já não me lembro qual é que foi, a Luna começou ali a nutrir alguns sentimentos pelo Simão, mas nessa altura o Simão já não gostava dela. O rapaz teve também muito tempo à espera dela, né? Ele nesta altura gostava era já da Amber, por isso rejeitou a Luna e nem chegou a perceber que a Luna gostava dele, porque ele, assim que a Luna era para abrir a boca a dizer que gostava dele, ele diz que gosta da Amber e a Luna nem fala, pronto, é o melhor que faz, né? Nem falar que gosta dele, porque pronto, ele já está ali apaixonado pela Amber. Ali a Jimmy e a Yami na primeira temporada também andam atrás do mesmo rapaz, que é o Ramiro, até isso acho que abala em uma fase que abala um bocadinho a amizade delas, se formos a ver, mas continuam sempre amigas. Ele namora com uma, depois namora com outra, mas das duas eu sei que ele gosta mais de uma, é da loirina, nunca sei, eu confundo-as sempre, a Jimmy e a Yami, mas sei que é da loirina que ele gosta muito. Também existem bastantes músicas interessantes na primeira temporada, eu gostei muito das músicas, sem dúvida. Gostei mesmo muito. Acho que algumas das músicas melhores da série são as da primeira temporada, embora eu também goste muito das músicas ao longo das temporadas, mas na primeira temporada gostei especificamente daquela que era cantada inicialmente pela Amber e pelo Mateu, e depois que o Mateu cantou com a Luna, aquele que é Prófugos. Eu amei essa música. Eu acho que já falei tudo sobre a primeira temporada. Já dei aqui spoilers. Quer dizer, não estou a dar bem spoilers porque eu acredito que a maior parte das pessoas que estão a ouvir este podcast, acredito que a maioria das pessoas conheça a série. Por isso não dei assim muitos spoilers. É mais um relembrar de como é que a série foi. Eu lembro-me que depois da primeira temporada, o tempo que se teve à espera da segunda temporada foi assim, apesar de ser pouco tempo, relativamente pouco tempo, foi assim de uma grande ansiedade, porque eu pelo menos eu estava muito entusiasmada para ver a segunda temporada, ver como é que as coisas iam ser, etc. Eu adorei. Na primeira temporada, a Luna também vai começar a investigar assim um bocado o seu passado, até porque ela não sabe ao certo como é que foi o seu passado, né? Porque isso só vai descobrir nas temporadas seguintes, mas sabe que algo está relacionado com o colar que ela tem e com as músicas que ela às vezes sonha,
e com algumas memórias que às vezes lhe vêm à cabeça. Ela sabe que, porque ela sempre soube que foi adotada, né? Mas ela não sabe o que é que são os pais biológicos e tudo mais. E na primeira temporada ela vai ali, ela própria, fazer algumas descobertas e à medida que está na mansão vai ter algumas memórias para si, vai raciocinando e juntando algumas peças que, embora não faça muito sentido para ela, porque não percebe que sucessão é que tem, sendo que ela foi do México e ela está na Argentina e pronto, e são situações completamente diferentes, ela nunca supõe que é Saul Benson, né? Até porque aquela mansão, pronto, ela nunca supôs, pronto, que era a Saul Benson, que foi ali que cresceu, quer dizer, nasceu e tudo mais, né? Mas algo dentro dela se sente ligada à mansão e ela vai tentar investigar um pouco o porquê de se sentir tão ligada à mansão e pronto, isso. Agora vou falar da segunda temporada. Na segunda temporada a Luna continua a investigar o seu passado e sente-se cada vez mais ligada à mansão, mesmo ela não sabendo o porquê. Nesta temporada também a Amber é enganada pela madrina, que lhe garante que ela é Saul Benson, e a Amber torna-se assim um pouco mais humana, até porque fica toda a gente do lado da Amber, toda a gente com pena da situação dela, porque ela pensa, pronto, ela depois fica mesmo a pensar que é Saul Benson, que tem aquele passado traumático e tudo mais, embora a Luna não acredita 100% na história. Eu senti nessa temporada que algo na Luna lhe dizia que aquilo era mentira, porque ela sentia-se muito ligada a algumas coisas, algumas músicas, algumas coisas que encontrava na mansão, algumas descobertas que ia fazendo, sentia-se muito ligada, como se ela fosse parte daquele passado da mansão, como se ela fosse a Saul Benson. E a Amber, ela é enganada, mas pronto, é compreensível porque ela acredita na madrinha e a madrinha diz-lhe isso. Mas depois a mãe da Amber, a mãe biológica da Amber, também aparece nesta temporada e a Amber descobre ali que a vida dela sempre foi assim um bocado uma farsa, por assim dizer. Porque os pais nunca andaram a viajar no estrangeiro, como a madrinha dizia, os pais nunca andaram a trabalhar fora, ela simplesmente foi adotada, não se pode considerar bem adotada, mas pronto, pode-se considerar adotada, sim. Foi adotada pela Sharon quando ainda era muito pequenina, mas ela tinha mãe, ela tem uma mãe biológica, sim, mas não é aquele enredo que a madrinha inventou para ela, até porque a madrinha nem é tia dela, nem nada como, pronto, como ela pensava. Em relação à Luna e ao Mateu, nesta temporada, também vai haver idas e findas. Aliás, a relação da Luna e do Mateu ao longo das temporadas foi sempre de indas, findas, indas, findas, indas e findas. É aquele típico relacionamento ioiô. E nesta temporada, pronto, não é exceção. Vão ir, vão voltar, vão ir, vão voltar, pronto. É basicamente isso. E em termos de Shaman Roller, vai haver cada vez mais competições e todos vão sempre tentar destacar, principalmente a Luna, que entretanto é mais brilhante do Shaman Roller, para desgosto da Amber, que perde o lugar de protagonista do Shaman Roller. Perde o lugar, aliás, ela já tinha perdido na primeira temporada, mas cada vez mais o lugar de rainha da pista é dado à Luna e não à Amber. Por isso, pronto. Temporada também aparece Juliana, que é a nova treinadora do Shaman Roller. Eu gostei muito. Também gostava muito da Mara, mas gostei muito também de Juliana. Ambas treinadoras excelentes, ambas deram um bom desenvolvimento às personagens, porque ambas via-se que tinham sonhos de patinagem, gostavam daquilo que faziam, gostavam de treinar as pessoas, gostavam de fazer as pessoas se ingrar, eram exigentes, mas eram muito boas pessoas. Eu gostei muito de ambas, muito honestamente, gostei tanto de Tamara como de Juliana, gostei muito de ambas. As músicas da segunda temporada também são excelentes, especialmente quando o Mateu tenta reconquistar a Luna naquela fase que andam assim um bocado afastados, porque pronto, a Luna fica chateada com o Mateu e tudo mais. E por falar em Mateu, ele nesta temporada, esqueci-me de referir há bocado, ele nesta temporada vai ter muitos desafios pessoais, porque o pai quer que ele vá para Oxford, quer que ele prossiga estudos, mas aquele não é o sonho dele é estar ali, é fazer música, é fazer patinagem, ou seja, é ser artista. E há ali um conflito, para se dizer, entre ele e o pai, mas depois tudo fica bem e Mateu segue o coração, especialmente por causa dos seus sonhos, mas também por causa de Luna, que o orienta bastante. Mas como eu estava a dizer, nesta temporada vai existir músicas excelentes que eu adoro. Existem músicas muito bonitas mesmo, principalmente feitas pelo Mateu para a Luna.
músicas mesmo muito lindas. De vez em quando, sabem, a série já deu há tanto tempo, mas de vez em quando ainda ouço essas músicas, porque são realmente incríveis. De vez em quando eu ainda ouço, porque tipo, acho romântico, pronto, algumas das músicas acho românticas e intemporais mesmo. Na terceira temporada, antes de falar sobre a terceira temporada em si, há uma coisa que eu tenho de referir mesmo. Eu acho que todos, mas todos tiveram um glow up da primeira para a terceira temporada. Na altura, uma pessoa não percebeu porque estava a ver a série de uma forma contínua para ser. Mas eu já revi, não revi a série, mas já revi cenas, tanto da primeira como da terceira temporada, comparações que as pessoas fizeram. Como é que deram um glow up, tiveram um glow up tão grande as personagens e uma pessoa nem reparou? É que tipo, uma pessoa que eu está a ver não repara, né? Porque tipo, está a ver a série, está habituada a ver todos os dias, tudo, não repara nas mudanças que vão surgindo nas pessoas, nas personagens, etc. Só que eu estive a rever as cenas e as mudanças foram mesmo muito grandes, estão completamente diferentes. Na primeira temporada as pessoas, ou seja, os personagens estão de uma maneira, na terceira temporada estão completamente diferentes daquilo que eram na primeira temporada. E se formos a ver, não só em termos de aparência, mas também em termos de personalidade. Mas em termos de personalidade, as pessoas repararam, acho eu, por exemplo, a personagem da Amber teve uma grande evolução entre a primeira e a terceira temporada. Ela era assim um bocado má, pronto, diga-se de passagem, né, na primeira temporada, mas na terceira temporada ela retime-se e torna-se até boa pessoa. Eu até comecei a gostar mais da Amber na terceira temporada, depois daquele lado obscuro dela, que eu acho que foi na terceira temporada, foi aquele lado obscuro dela, tudo. Depois que eu estou a revelar a verdade, que ela não é só pensando tudo, ela fica ali um bocado revoltada com a vida, revoltada com a madrinha. Depois quando o Simon lhe vira as costas porque fica chateado com ela por causa daquela cena do Shaman Roller e tudo, ela fica ali um bocado perdida e nota-se o lado mais obscuro da Amber. Mas depois desse lado mais obscuro, ela parece que se retime e torna-se uma boa pessoa. Na terceira temporada, que era o que eu ia dizer inicialmente, né? Na terceira temporada, a Luna é quando a Luna finalmente descobre, e graças a Alfredo, é quando a Luna finalmente descobre que é só Benson e tudo aquilo que aconteceu na sua vida, na sua família. E a verdade foi ao de cima para Pesadelo de Sharon, que fica muito mal com isso. O mordomo da Sharon, que também anda sempre atrás dela e que gosta dela, vê-se que é apaixonado por ela, entretanto também se apaixona por outra pessoa, ou seja, a Sharon fica ali desamparada. Ela também nunca lhe retribuiu os sentimentos, havia amor, mas era só da parte dele também. Não vale a pena andar a vida toda atrás de uma pessoa que, tipo, quando só existe amor de uma parte, né? Por isso ele fez muito bem em apaixonar-se por outra pessoa. Podia era não ter colaborado em tanta coisa que a Sharon fez. Que ele colaborou em muitas coisas, fez muitas coisas erradas pela Sharon, e isso não foi muito correto da parte dele. Inclusive, a pessoa por quem ele depois se apaixona também faz muitas coisas erradas, amante da Sharon, e isso não é correto também da parte dela. Mas eles ficam juntos e depois foi um casal que eu também shippei, muito honestamente. Ele com a Sharon nunca shippei muito, porque pronto, sempre fica, a Sharon não gostava dele, né? Mas ele com a nova pessoa, que eu não estou a ver agora o nome dela, eu gostei muito, muito honestamente, shippei muito. Neste episódio também há um grande desenvolvimento das personagens. Neste episódio, nesta temporada, há um grande desenvolvimento das personagens. Nesta temporada só aconteceu foi uma coisa que eu não gostei. A Nina e o Gaston não ficaram juntos. Eu pensava que eles iam ficar juntos, pensei assim. O Eric é temporário, depois o Gaston regressa e ficam juntos. Mas o Gaston regressou de visita ao Shaman Roller, regressou de visita a toda a gente e foi ver como é que estava a vida da Nina. Mas eles não ficaram juntos, mesmo assim. Eu não percebi porque é que eles não ficaram juntos, porque tinham tudo para dar certo. Eu achei bem romântico quando se despediram um do outro, até ali na praia. Fizeram aquele aparato todo na praia e tudo para se despedirem, para dizer quando se amavam. Não percebi porque é que não ficaram juntos. Aconteceu ali alguma coisa para não terem ficado juntos, só pode, porque era um casal que tinha tudo para dar certo. Tudo mesmo, tudo. Mas pronto, acontece na vida real também. As pessoas às vezes têm tudo para dar certo, mas por algum motivo, às vezes motivos que pronto, ninguém considera, para se dizer, as pessoas não ficam juntas. Por isso, pronto, as séries às vezes não são muito diferentes da realidade. É só por dizer que as séries já que são mais fantasiadas que a realidade, eles poderiam ter ficado juntos, mas pronto. Gostei muito também, na última parte da série, daquela festa que houve da Luna, de quando ela fez 18 anos. Eu gostei muito, muito mesmo dessa festa, adorei.
Também houve outra coisa que eu fiquei um bocado decepcionada dela ter ficado só assim na Jasmine ao início. Nem eu, nem ninguém, acredito que ninguém gostasse muito dela, mas depois ela teve um grande desenvolvimento e toda a gente começou a gostar muito dela, inclusive eu ainda comecei a gostar mais dela porque ela é um bocado como eu numa coisa, ela adora redes sociais, adorava falar para a câmara, ela adora, pronto, tudo o que envolve mídias digitais, adora tudo o que envolve a moda, ela adorava isso tudo. Eu também sou assim, como ela, filme nela, em muitas vezes, muitas reações que ela tinha, eu também tinha, ela era assim um bocado mais estressada, eu também, somos muito parecidas, eu e a Jasmine, somos muito parecidas, a única diferença é que eu, felizmente, nunca fiz o que ela fez por nenhuma Amber, ou seja, nunca andei atrás de uma Amber e tudo mais, enquanto ela andava atrás de uma Amber, pronto. A única diferença entre nós as duas é mesmo na parte da Amber, porque em termos de personalidade somos muito parecidas em termos de gostos, pessoalmente em termos de falar para a câmara, em termos de moda, em termos de redes sociais, em termos de YouTube, em termos de muita coisa. Mas achei triste ela não ter ficado com ninguém. Eu pensei para comigo, já que ela gosta do Simão e pronto, já está na cara que o Simão vai ficar com a Amber. Também o Simão nunca lhe criou ilusões, nunca nada, pronto. Viu-se que não gostava dela, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? A Amber podia também ter respeitado um pouco a amiga, mas pronto, porque já que eram amigas e tudo mais, e mesmo que não fossem, a Jasmine já estava interessada nele assim que ele chegou ao Shaman Roller por causa da Luna, que até eu lembro que na altura a Amber, ela, pronto, disse que ele não valia a pena e tudo mais, por isso a Jasmine não avançou, mas depois ela tentou, só que ele também não gostava dela nesse sentido, né, porque isso não deu certo. Mas, como eu estava a dizer, eu pensei para comigo, já que o Simon vai ficar com a Amber, a Jasmine vão arranjar alguém para ela. Eu pensei que ela ia ficar com alguém, pensei que ia começar a namorar, ia arranjar-se um namorado antes da terceira temporada, mas não arranjou ninguém, acabou a ser sozinha. Por um lado é bom, é sinal que nós não precisamos de ninguém para sermos felizes, mas por outro eu acho que ela merecia alguém, pronto, alguém ao lado dela e tudo, como as outras personagens tiveram. Aconteceu isso com ela e com a, nunca sei se é a Shima e a Meru e Fina. Eu também queria que ela ficasse com alguém. Aliás, eu queria que ela ficasse com o Leon. Que eu acho que o Leon, pronto, não devia ter ido embora assim do nada e tudo mais. Mas pronto. Os musicais da terceira temporada também achei o máximo, adorei mesmo. E eu adorei muito, honestamente. E eu acho que a terceira temporada passou foi um bocado a correr, porque tipo, uma pessoa estava na expectativa, pelo menos estou a falar por mim, estava na expectativa que ia demorar mais tempo e tudo, porque não queria que acabasse, eu não queria que a série acabasse, né? Mas depois acabou, pronto. E pronto, tudo que é bom acaba, né? Eu fiquei um bocado triste quando acabou, porque pronto, eu já estava tipo completamente vidrada na série. Todos os dias via a série, tudo é uma rotina. Enquanto todos os dias uma pessoa vê uma série, é uma rotina. Enquanto a primeira temporada acabou, nós sabíamos que ia haver a segunda. Quando a segunda acabou, sabíamos que ia haver a terceira. Quando a terceira acabou agora, pronto, sabemos que vai haver uma quarta. Mas na altura não se sabia e fiquei muito triste com isso. Porque eu adorava, a Saluna foi, sem dúvida, uma série que marcou uma geração inteira. Ainda hoje se vê pessoas a seguirem alguns dos preceitos da série, como por exemplo andarem com uma data de pulseiras, etc. Eu, por acaso, eu também já usei uma data de pulseiras. Mas confesso que não foi por causa de Soy Luna, apesar de eu adorar a série. Foi porque, na altura, quando eu fiz isso, havia umas pulseiras que se pediam de 6, né? Então eu tinha uma data delas, porque pronto, pediam de 6 por uma, então tinha uma data delas. Depois, pronto, uns deram certo, por coincidência, né? Outros não deram certo, por isso eu acabei por me desfazer das pulseiras.